VotoCast. A gente estava falando da terceira via, como você sempre fala de uma necessidade da terceira via para as eleições da presidência, e com a saída do Moro, né, visto que ele estava no Podemos agora, né, e ele não vai mais concorrer à presidência, como você vê a possibilidade da terceira via com a possível chapa Simone Tebet e Eduardo Leite, e aí, mesmo assim com a recente... A União Brasil anunciou agora há pouco, tem uma hora, que o Luciano Bivar vai ser o candidato Sim. que vai ser indicado pela União Brasil para fazer parte da chapa grande, né? Que vai ser União Brasil, PSDB, MDB e Cidadania. Como é que você vê? Porque eles vão anunciar dia 18 de maio esse Sim. candidato único deles, né? Como é que você vê essa possibilidade para a terceira via? Então, eu não tenho ideia do que vai acontecer, né? Precisa entender para onde vão as conversas. Mas sobre essa questão específica do Moro, que até é legal contar, assim, que é uma coisa meio de bastidor, é que eu me filiei no Podemos na última semana ali da janela partidária, na última semana de março, na segunda-feira. E aí, na quarta-feira à tarde, ele me convidou para coordenar o plano de governo da educação. Criou um grupo no WhatsApp com algumas pessoas e tal. Então eu já estava começando a trabalhar, conversar com algumas pessoas, Cláudia Costin, por exemplo, que é uma mentora, uma pessoa excepcional da área da educação no Brasil, já coordenou o departamento de educação do Banco Mundial, foi secretária do Rio de Janeiro, uma pessoa fora da curva, e várias outras pessoas. E na quinta de manhã ele sai do partido. Então, assim, é um pouco... Quando eu falo, né, que a construção política ela é longa e tal, tem um porquê, sabe? Eu acho que até, por exemplo, no caso do Zema em Minas Gerais, que está fazendo um bom trabalho, ele é um ótimo governador, ele ainda não consegue fazer as mesmas entregas, por exemplo, que o Eduardo Leite consegue por conta desse diferencial de compreensão política e de experiência política, né? São duas pessoas com índoles boas, com preparo técnicos bons, mas de um lado você tem um ex-prefeito, um ex-vereador, que já vive a política há mais tempo, e do outro lado você tem alguém que trabalhou no grupo empresarial, tal, da família e tudo, e teve uma trajetória de muito sucesso no setor privado, mas que ainda não tinha pisado na realidade da política. E tem diferença para, sabe, uma situação para outra. Então, a política, ela é, enfim, a gente tá lá, eu aprendo todo dia sobre o ser humano, sobre o que as pessoas querem, por que os políticos reagem da forma como eles reagem. Qual que é, da onde cada um veio, para onde cada um vai, o que cada um quer, qual é a dinâmica das coisas. Isso é fundamental para você mapear, fazer um mapa e a partir desse mapa traçar um caminho para implementar suas agendas, né? Quando você não tem um mapa, você vai querer traçar um caminho reto, mas você vê que tem um muro na frente. Então, entender a política é super importante nesse sentido. E o Moro cometeu um erro muito, muito, muito amador mesmo, assim, sabe? De iniciante mesmo. Porque estava muito claro para qualquer um que se ele fosse para União Brasil, não tinha a menor chance de se viabilizar como presidente. E ele ainda acreditava nisso. Por exemplo, teve vários candidatos de outros partidos a governo que eram do Podemos a governo, alguns candidatos que saíram do Podemos para se candidatar por outro partido para fugir do Moro. E foram para União Brasil, inclusive. Então, o União Brasil hoje tem 13 candidatos a governo que repudiam veementemente a ideia do Moro ser candidato. Tem uma ala que era do antigo DEM, que União Brasil é a união do PSL com o DEM, do PSL, que é os deputados que sobraram, que não são bolsonaristas, né? Todos os bolsonaristas foram pro PL, pro PTB, coisa assim. Mas a ala toda do DEM, que é a parte mais política mesmo do partido, com mais peso, é muito contra, o ACM Neto é muito contra a ideia, sempre foi muito contra a ideia de alguém como o Moro representar o partido na candidatura presidencial. E no dia seguinte que ele tomou essa decisão, a gente, né, teve contato, ele, né, pediu desculpas e tal pela forma como ele fez, porque de fato, pra mim ficou meio feio, né, porque parece que eu, sabe, tipo, que eu fui passado pra trás, mas na verdade foi uma escolha errática dele, né. E para mim a busca pela terceira via é algo maior do que o nome dele, é sempre buscar a terceira via, né? E eu tenho certeza que o Podemos vai continuar nessa direção. Se não continuar, eu duvido que não continue, porque a bandeira da Renata e de todas as lideranças do partido é a busca pela terceira via. Ninguém ali enxerga, talvez com poucas exceções ali, enxerga
uma outra solução que não seja a terceira via, que é o melhor caminho para o Brasil, né? Então, e aí ele, na justificativa dele, né, nesse contato que eu tive com o Moro, ele fala que, pô, ele achava que ele acha que o União Brasil, na época, né, ele falou, não, eu acho que o União Brasil vai ser o melhor caminho para a construção da candidatura presidencial. Eu falei, boa sorte, né, torço para que consiga e tal, mas, enfim, né, não vou ser eu, né, que vou ficar falando qualquer coisa ali para ele, mas tava muito claro que ele tinha sido enganado. Porque quem trouxe ele pro União Brasil foi justamente o Bivar, que é o candidato, que é o pré-candidato atual, né? Então, assim, você precisa você precisa aprender na política, você precisa acumular experiência para conseguir fazer as coisas. Não é fácil mudar o Brasil. Se fosse fácil, a gente já era a Austrália, né? VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022.